Boa tarde. Senhoras e senhores, gostaria de pedir que tomem seus lugares. Estamos dando início neste momento à solenidade de abertura do 8º Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde, uma realização da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que nesta edição conta com a parceria da Universidade Federal da Paraíba. A organização do Congresso gostaria, em primeiro lugar, de acolher a todas e a todos, e nesse sentido, damos as nossas sinceras boas-vindas a vocês aqui a João Pessoa, Paraíba. Entre outras características marcantes, a construção desta edição valorizou que o processo da construção compartilhada, buscando indicar que esta construção pode e deve ser protagonizada por diferentes atores sociais, com seus saberes, pensares e fazeres, de modo tanto a ensinarem como a aprenderem conhecimentos relevantes para uma atuação crítica, ativa e criativa diante da realidade e seus principais problemas. Dessa maneira, por meio dessa construção, espera-se desvelar atitudes, estratégias, habilidades, hábitos, experiências comunitárias, ações profissionais e trabalhos sociais que aprimorem o protagonismo das pessoas na produção individual e coletiva de enfrentamentos às situações de opressão e injustiça social. Neste contexto tão adverso, ao apoio e ao fomento à ciência, não podemos deixar de registrar o valioso suporte que recebemos de alguns parceiros. Então, passo aqui a agradecer a cada um desses parceiros: a Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, a Associação de Docentes da UFPB, o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba, o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa, a Secretaria de Estado de Saúde da Paraíba, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, que aprovou o apoio ao Congresso, mas que teve o edital de apoio ao evento científico cancelado antes que o recurso estivesse liberado. Então, entendendo que a agência cumpriu a sua missão, a Abrasco faz questão de registrar aqui o agradecimento ao CNPq. Agradecemos também a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, a histórica parceira da Abrasco, a Organização Pan-Americana de Saúde, Escritório Regional para as Américas da Organização Mundial da Saúde, OPAS-OMS, e também a Universidade Federal da Paraíba, que, apesar de inúmeras dificuldades, de sucessivos cortes de seu orçamento, manteve o apoio, manteve o compromisso firmado com a Abrasco de realizar o Congresso no seu campus. Agradecemos ainda os apoios do Conselho Federal de Enfermagem, Consulta Popular, o deputado estadual Cida Ramos, o deputado estadual Estela Bezerra, o Laboratório de Inovação Tecnológica e Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e o Sindicato dos Trabalhadores em Ensino Superior do Estado da Paraíba. Após esses registros, gostaríamos de convidar para compor a mesa de abertura, inicialmente como anfitriões do evento, para receber os demais membros da mesa, o presidente da Comissão Organizadora Local do 8º Congresso de Ciências Sociais, Humanas e Saúde, o professor Pedro Cruz. E também o presidente do 8º Congresso Brasileiro de Ciências Sociais, Humanas e Saúde, professor Martinho Braga e Silva. Gostaria agora de convidar a presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, professora Gunara Azevedo e Silva. Representando a magnífica reitora da Universidade Federal da Paraíba, o professor Raimundo Barroso
chefe de gabinete da reitora. Representando o secretário de Estado de Saúde da Paraíba, a secretária executiva Renata Nóbrega. O secretário municipal de Saúde de João Pessoa, senhor Adalberto Fulgêncio, acho que ele está a caminho, ele está ainda agora há pouco nos informou que estava chegando, então em breve a gente deve contar com a presença do senhor Adalberto Fulgêncio. A presidente da Fundação Oswaldo Cruz, senhora Anísia Trindade Lima. Representando a Organização Pan-Americana de Saúde, o senhor Renato Tasca. Chegou? Tá. O presidente do Conselho Nacional de Saúde, o senhor Fernando Pigato. A senhora Lindinalva Dantas, secretária municipal de saúde de São Bento, representando o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba. A mulher indígena do povo Pancararu, da Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, senhora Elisa Urbano Ramos. Composta a mesa e feita esta apresentação, convidamos a todas e a todos a ouvirem em posição de respeito a execução do Hino Nacional Brasileiro.
Por favor. Dando prosseguimento, gostaríamos de convidar o professor Pedro Cruz, presidente da comissão organizadora local deste congresso, para dar as boas-vindas ao público presente. Boa tarde. Chegamos, né? Chegamos, gente. E a gente está aqui hoje, João Pessoa, na Paraíba. E é muita emoção. Porque contra todo tipo de fascismo, contra todo tipo de conservadorismo, contra todo tipo de ultraliberalismo, nós estamos de pé e a gente está aqui. E a gente não vai parar. A gente vai pesquisar, a gente vai estudar, a gente vai agir, a gente vai trabalhar. O ato público é amanhã às 4 da tarde, mas já começou agora. Tá projetando aí, amigo? Bom, gente, sejam muito bem-vindas e bem-vindos à nossa Paraíba, né? Eu quero muito que vocês se sintam em casa, aqui no nosso estado, na nossa cidade, na nossa Universidade Federal da Paraíba. E a gente tem orgulho de acolher vocês na terra de uma pessoa que desde os anos 70 teve a iniciativa e o pioneirismo de, junto com outros companheiros e companheiras, fundar o Movimento Popular de Saúde, e é na Paraíba e para o Brasil uma das principais referências para a construção do cuidado integral em saúde, a partir do saber popular, do saber de experiência feito e de toda a produção de vida que esse saber pode trazer. Vocês estão na terra de Palmira Lopes. Vocês também estão numa terra que é acolhedora para quem vem de outras terras. E para quem vem de outras terras, também desde os anos 70, trabalhando com saúde popular, com medicina comunitária e insistindo de que é possível construir outros caminhos educativos, pedagógicos, sociais, científicos, alternativos aos hegemônicos. Vocês estão na terra de um mineiro paraibano, Eimar Vasconcelos. Vê que não é pouca coisa, não. E vocês estão na terra, talvez muitos de vocês não conheçam, mas de uma mestra querida, educadora popular, agente comunitária de saúde, redutora de danos, terapeuta comunitária, que ensinou a centenas de pessoas a partir do seu saber, da sua insistência em processos formadores de pessoas a partir da comunidade, e que esse ano foi para outro plano, nos deixou, mas deixou um legado que vai com a gente para onde a gente for. Quero nesse momento agradecer e homenagear Eulina Pereira Ferreira. Olha ela aí no meio da roda, na unidade de saúde, fazendo um espaço de harmonização para acolher as pessoas com carinho, com cuidado, com dignidade. E eu quero agradecer a ela, mestra Eulina. Bom, pessoal, e aí eu quero dizer assim, que vocês estão também na terra de um pessoal lutador, solidário, gente guerreira, mas com intencionalidade política emancipadora. A gente aqui não se contenta, como em vários lugares do Brasil, mas a gente não se contenta com a exclusão, e a gente vai até onde a gente puder, sem romper nenhum princípio ético humanista, mas nós vamos até onde a gente puder, para a gente enfrentar o que oprime, enfrentar o que exclui e construir novos caminhos. E esse encontro, esse congresso, foi tornado possível através de uma comissão organizadora local extremamente protagonista. E aqui a gente tem alguns retratos da nossa comissão organizadora local, que fez várias reuniões. Sabe há quanto tempo a gente está se reunindo? Há 3 anos somente. E aí a gente se reuniu, a gente construiu várias comissões,
para que a gente pudesse acolher vocês da melhor forma possível. E eu quero pedir nesse momento que se levantem os membros da comissão organizadora local para a gente acolher com bastante amor, carinho, todas essas pessoas. Levanta aí, galera, levanta. Levanta a mão, isso mesmo, Marisa, levanta a mão aí para a gente ver, acolher. A saúde coletiva da Paraíba, viu? Tem estudante, movimento social, pós-graduando, professor, professora, profissional de saúde. É uma roda que cabe todo mundo. E eu quero agradecer. Somos todos Paraíba. E eu quero agradecer a um agente da Paraíba e gente do Brasil todo que veio de forma dedicada e companheira contribuir no nosso processo de construção. São as monitoras e os monitores. Levantem, por favor, os que já não estejam em pé. E vamos agradecer vocês imensamente, pessoal. Obrigado por toda a dedicação. E a nossa resposta ao ódio é construir as coisas com muito amor. E todos estão construindo esse congresso com muito amor, com muita paixão e com muita dedicação. Aqui, ó o time aí, ainda tem gente faltando. Bom, e aí eu quero dizer para vocês que eu não podia também deixar de agradecer nesse momento um Brasil de pessoas, de instituições compromissadas com o direito à saúde e com a educação pública e de qualidade. E eu quero começar a agradecer ao nosso programa de pós-graduação em educação, o PPGE, através também da linha de educação popular, professor Severino Silva, professora Eulina, Fabiana, que acolheram o nosso congresso desde o início, desde as primeiras reuniões, com muito carinho, com muita dedicação e muita confiança, sobretudo. Quero agradecer à Comissão de Ciências Sociais e Humanas em Saúde da Abrasco, principalmente todas as pessoas que fazem parte da comissão. Eu acho que esse congresso também é fruto de um namoro que já tornou casamento muito bom entre o GT de Educação Popular da Abrasco e a Comissão de Ciências Sociais. E eu quero agradecer ao companheiro Martinho por esse processo todo que a gente construiu. E quero agradecer, pedindo licença a todas as demais, a duas pessoas muito queridas que fazem historicamente essa comissão. E eu tenho um voto de gratidão eterna com elas, que é Tatiana Guerra. Levante aí você. Cadê? É isso. E a querida Roseni Pinheiro. Levante, minha mestra. E eu quero agradecer também a Abrasco, que luta incansavelmente pela defesa intransigente do direito à saúde de todas as pessoas. E eu quero agradecer especialmente a infelizmente ele não pôde estar aqui hoje, né, nosso ex-presidente Gastão Wagner, que começou a construção do Congresso, começamos junto com ele, ele abriu todas as portas, assim como abriu todas as portas, nos deu condição para trabalhar, apoio, confiança e solidariedade à nossa presidenta Gulnaz Azevedo. Obrigado. E aí, gente, eu quero dizer para vocês o orgulho da gente estar numa universidade nordestina, paraibana, e dizer que, ao contrário do que muitas autoridades dizem por aí, que no Nordeste não precisa nem ter curso de filosofia, a gente quer dizer que aqui na Paraíba a gente contribui para o pensamento crítico do Brasil e do mundo. A gente aponta caminhos, a gente não se acomoda em fazer mais do mesmo. Todo o nosso ato de pesquisa, de extensão, de ensino, ele está grávido de apontamento de caminhos éticos, caminhos políticos, caminhos epistemológicos. Nós queremos pensar como é que a gente pode construir outras possibilidades e como é que a gente pode construir isso junto. Aqui na UFPB, como em todas as nossas instituições do Nordeste, se produz tecnologia, produz estratégia, conhecimento, elementos materiais para o aprimoramento de vida, ciência e inovação de alta qualidade. Assim também como a gente propõe metodologias e teorias para a produção do conhecimento, na pesquisa, na ação social e na formação profissional. Vocês estão numa universidade que tem uma história de mais de 60 anos.
esses 60 anos foram marcados por uma clareza epistemológica muito definida, gente. Que é o quê? Nosso ponto de partida é a realidade social e suas contradições. E suas determinações também. Nós não nos contentamos em ficar presos dentro das 4 paredes dessa universidade para fazer as nossas atividades. A pesquisa, ela brota da realidade para a gente. O ensino é provocado pelo que pulsa e pelo que vibra na realidade social. E a nossa extensão é o caminho pelo qual a gente pode fazer a pesquisa e o ensino de forma eminentemente conectada com o que a realidade social está evocando. Que realidade social é essa? A gente está falando do chão do cotidiano. Eu tenho muito orgulho de ter sido formado aqui, graduação, mestrado, doutorado, numa universidade onde o ponto de partida da gente fazer qualquer coisa é ir para o chão do cotidiano, para os territórios da vida, para a tecelagem, onde as pessoas, de forma complexa, multifacetada e diversificada, constroem seus processos de saúde e doença, e as pessoas convivem a todo momento com o que Paulo Freire denominou de situações limite. E eu aprendi desde estudante, continuo aprendendo hoje como professor, que é indo na realidade, na tecelagem da vida, no chão do cotidiano, que a gente vai construir o que Freire também chamou de inéditos viáveis. A mudança é possível. A mudança é possível. E não é mudar para qualquer coisa, não. É mudar para processos humanizadores. Mudar para a dignidade da vida das pessoas. E a gente faz isso tendo clareza de que o ponto de partida é a realidade e o caminho é o trabalho. É o trabalho social, o trabalho com o outro, o trabalho com a outra. Não apenas observar, não apenas conviver, mas protagonizar processos que têm uma utilidade. Utilidade essa que? Profundamente humanizadora. É por meio do diálogo intercultural, entendendo que nós vamos dialogar com os saberes populares, com os saberes de experiência feito, vamos dialogar também com as outras ciências e os outros saberes científicos, e vamos dialogar também com o misterioso, com o inusitado, com aquilo que a gente ainda não faz nem ideia. Isso é conhecimento e é esse o conhecimento que a gente tenta construir. E aí, pessoal, também quero dizer para você o seguinte, que todo ato nosso não está aí, assim, não é à toa. Nós não estamos para passeio não, viu? Eu estou gostando muito de estar com vocês aqui. Todo mundo está muito feliz de estar aqui, mas nós não estamos aqui a passeio. A gente está aqui porque nós temos intencionalidade política. E nossa intencionalidade política está na aplicação edificante da ciência. Não nos basta uma aplicação técnica da ciência. Não nos basta fazer por fazer, ou fazer para a gente ter um currículo látis cheio, bonito, gorducho, maravilhoso. A gente quer fazer e pode até ter um currículo muito bom, mas como consequência de processos de mudança para que a gente consiga contribuir com os projetos de felicidade das pessoas. A gente quer igualdade nas diferenças. Olha aí o tema do nosso congresso. Queremos justiça social. Essa é o FPB, assim a gente aprendeu. E assim a gente vai continuar, apesar de cortes extremamente injustos, extremamente persecutórios que essa universidade vem sofrendo, como todas as outras do Brasil, a gente não vai parar não, viu? Pode continuar, nós vamos continuar fazendo, e fazendo o quê? Trabalhando muito sério, para a gente construir os caminhos de mudança que a gente precisa. E esse trabalho, meu querido colega professor Barroso, inclui também, com todo respeito, assim, mas já dando como professor dessa casa, um necessário não ao Futurice. Não! Futurice não! Não tem futuro no Futurice. O futuro do Futurice é entregar tudo isso aqui para a iniciativa privada, para o lucro, para o mercado. Isso aqui, essa estrutura toda, pessoal, só tem sentido se estiver socialmente referenciada. E não é para qualquer ente social, não. Para toda a sociedade, evidentemente, mas nós temos um foco, que são as pessoas em processo de exclusão, que não são apenas excluídas e coitadinhas, são pessoas que estão no mutirão lutando pela vida. São pessoas protagonistas e nós temos muito que aprender com elas, para com elas poder construir processo de mudança. Então, finalmente, eu quero desejar para vocês
queremos todos e todas na Paraíba desejar que o Congresso seja um espaço de encontros humanos, autênticos e profundos, que o Congresso possibilite a criação de contextos de diálogo crítico, autocrítico. Precisamos também refletir sobre nós mesmos e nós mesmas. E também propositivo, né? O Congresso tem um caráter bastante propositivo. Queremos sair daqui pensando caminhos para frente, alternativas. Queremos que o Congresso seja mobilizador de atitudes organizativas, de uma agenda pública, não meramente alternativa, mas alterativa, mudar, criativa, inovadora. Não aceitaremos nenhum processo de retrocesso civilizatório. Nosso olhar é para frente, a civilização tem que andar para frente. Nós tivemos conquistas importantes nas últimas décadas e não queremos abrir mão delas. Nós não vamos parar. Nós vamos responder à barbárie com o pensamento crítico, com experiências comunitárias, com trabalhos sociais, processo formativo, pesquisa e estudos. Vamos responder à barbárie com mobilização, organização, participação popular, com um diálogo autêntico, fraterno e solidário com a população e as buscas de ser mais que a população tem. Nós não vamos para o campo escutar quem não sabe nada. A população sabe o que quer. Ela tem modos de sentir, pensar e agir que nós precisamos escutar, aprender e dialogar com as pessoas. É no diálogo com as pessoas que está o caminho de construção, com respeito e inclusão protagônica de seus modos de viver, os seus sentires, os seus pensares, os seus agires, no TA, no TC da pesquisa, da formação e da ação social que está a mudança. Vamos ao trabalho. Obrigado. Gostaria de avisar que essa cerimônia está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook da Abrasco, tá? Pela página da Abrasco no Facebook. E já convidar o coordenador da Comissão de Ciências Sociais, Humanas e Saúde da Abrasco e presidente deste congresso, professor Martim Braga e Silva, para a sua saudação. Boa tarde a todas e todos. Queria agradecer muito a todos que estão aqui nessa mesa redonda, todos que vieram aqui participar do congresso. Preparei algumas palavras que vão tentar, em alguma medida, né, sintetizar todo esse longo processo de 3 anos que o Pedro mencionou aqui. A Abrasco nasceu em Brasília, exatamente há 40 anos. Eu também sou brasiliense, sou mais velho, pouquinho mais velho que a Abrasco. Somos brasilienses, eu e a nossa associação, iguais e diferentes, a Abrasco e eu, iguais e diferentes, eu e vocês, nós que viemos participar da comemoração dos 40 anos dessa associação, justamente num Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas e Saúde. Outra feliz coincidência. Iguais e diferentes, as ciências sociais e as ciências humanas, as ciências sociais e humanas de saúde e a saúde coletiva. Iguais. Todas elas são saberes e práticas em defesa da vida. Diferentes, já que mantêm distintas relações com a vida social. Em nome da preservação da vida, do prolongamento dela também, nossos saberes e práticas geram muita alegria, muita tristeza também. Morte e vida, prazer e sofrimento, normalidade e patologia. Sabemos o quanto colaboramos todos os dias para fortalecer essas fronteiras, para enfraquecê-las também. Produzimos conhecimentos e cuidados ao mesmo tempo, do mesmo modo que ciência e política.
iguais e diferentes: as ciências sociais e humanas de saúde, a epidemiologia, a política, planejamento e gestão. Iguais, já que todas compõem a saúde coletiva, diferentes, pois contribuíram para que a própria saúde coletiva se tornasse possível, enquanto área de conhecimento, de modo distinto. Além disso, elas contribuíram para que a saúde coletiva se consolidasse enquanto tal, em momentos variados. Iguais e diferentes, irmãos, na música conhecida do Gonzaguinha. É isso que vamos fazer aqui: promover um debate sobre o valor da igualdade, um debate no qual nossas diferenças possam caber em cada uma das mesas redondas, em cada uma das rodas de conversa e demais atividades que compõem esse congresso. Eu estou falando de igualdade, não estou falando de desigualdade. Estou falando de diferenças, não estou falando de indiferença. Numa única palavra, eu gostaria de falar de cada etapa dessa experiência de organizar um congresso que também é uma comemoração. O produto é plurirregional, sem dúvida. O processo é coletivo, mas há controvérsias. A estrutura é comprometida no duplo sentido do termo. Esses duplos sentidos já fazem parte dos nossos congressos, como a expressão adversidade/diversidade no tema do último congresso, o 7º, de 2016, na capital de Mato Grosso, Cuiabá. Pensamento crítico, emancipação e alteridade. Agir em saúde na adversidade. Esse duplo sentido foi inspirador para outros eventos científicos, pois teremos em breve a 6ª reunião equatorial de antropologia, em dezembro, cujo tema é exatamente diversidades, adversidades, resistências. Voltando para 2016, vivíamos um contexto adverso. Nossa estrutura estava comprometida, sem apoio do Ministério da Saúde, justamente por conta do repúdio ao golpe. O golpe, lembram? O mesmo referido por Temer dia desses. Aliás, duplamente comprometida, pois com menos financiamento e assim precária, ao mesmo tempo com mais convicção do seu compromisso político e assim renovada. Comprometida, compromissada. Vale dizer que permanecemos sem qualquer financiamento do Ministério da Saúde nessa edição do Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas de Saúde. Nossa receita é oriunda principalmente das inscrições, sendo que aproveito para agradecer e muito nossos apoiadores e principalmente agradecer a vocês, mais de 2.000 pessoas reunidas aqui em João Pessoa. Se nossa estrutura é comprometida no duplo sentido do termo, nosso produto é a plurirregionalidade. Apesar da conjuntura política adversa, ou justamente por conta dela, nos colocamos como desafio ampliar a diversidade regional da Comissão de Ciências Sociais e Humanas da Abrasco, em 2016. Ou seja, a variedade de regiões do país nas quais nossos integrantes se encontram lotados, a pluralidade de estados da federação, nos quais as instituições de ensino superior que indicam representantes para compor nossa comissão estão localizadas. Num livro de num livro de 1995, a professora Ana Maria Caneschi conta que a comissão se chamava Ciências Sociais em Saúde. E a formação dela contava com 6 pessoas, de 2 regiões do país. Mais de 2 décadas depois, conseguimos pela primeira vez uma comissão com representantes de instituições de ensino superior localizadas em todas as 5 regiões do país. Nos tornamos a única das 3 comissões da Abrasco com representantes de instituições de ensino superior de todas as regiões do país. Essa foi uma das conquistas ao enfrentar as iniquidades em ciência e tecnologia tão marcantes no nosso país.
29 associados institucionais indicaram representantes para compor a nossa comissão, na última gestão. E a imensa maioria dos 29 GTs desse Congresso também é coordenada por pessoas que se encontram em mais de uma região do país. Nossos GTs são plurirregionais. Singularidade da nossa comissão, peculiaridade do nosso Congresso, uma conquista das ciências sociais e humanas de saúde. Conquistas como essa não se fazem sozinho. Coerência entre ideias e fatos, coerência entre pensamento e ação, isso é fruto de uma ação coletiva, de um coletivo em movimento, coletivos em movimento, para ser mais preciso, pessoas em relação. Agradeço profundamente as e os integrantes da comissão científica desse Congresso por essa conquista. Nossa conquista, de todos nós, bem como as e os integrantes da Comissão de Ciências Sociais e Humanas, e principalmente os coordenadores e coordenadoras de GTs que enviaram as suas propostas para o nosso Congresso, que apostaram no nosso Congresso. Como eu disse antes, a nossa aposta é na igualdade, não na desigualdade. Nossa aposta diz respeito às diferenças, não à indiferença. Se nossa estrutura é comprometida no duplo sentido do termo, se nosso produto é a plurirregionalidade, nosso processo é coletivo. Como eu disse antes, há controvérsias. Nosso processo decisório buscou sempre valorizar a igualdade e ampliar a diversidade. Nos reunimos dezenas de vezes, comissão científica e comissão organizadora. Junto com a comissão local, fizemos reuniões mistas, presenciais e virtuais ao mesmo tempo, além daquelas com integrantes de movimentos sociais e coordenadores de GTs. A construção do Congresso foi coletiva? Esse Congresso é fruto do encontro entre saúde e educação, bem representado no grupo de Educação Popular em Saúde dessa universidade, no acolhimento que os seus integrantes deram desde o início à Abrasco e à comissão, já mencionados pelo Pedro. Iguais e diferentes, com vocês me convenci da importância do processo tanto quanto do produto. Diferentes e iguais, aprendi que a construção compartilhada é tão relevante quanto a coletiva, pois não se trata apenas de diversificar os saberes, como também dialogar com aqueles cujos porta-vozes não são exclusivamente os professores, pesquisadores, doutores. Como vocês podem notar na programação, contamos com a presença de integrantes de movimentos sociais e estudantes, não só profissionais de saúde, pesquisadores, professores. Além disso, integrantes de movimentos sociais e estudantes ocupam a coordenação de alguns dos 29 GTs do nosso Congresso, sem falar na participação dos integrantes de movimento social na nossa comissão científica. Ou seja, esses novos protagonistas participam do próprio processo de elaboração da nossa programação, do processo decisório acerca do que vai constar na programação, dos critérios de avaliação acerca daquilo que será apresentado, inclusive. Somos diferentes, sim, temos visões diferentes sobre produção de conhecimento. Também somos iguais, podemos escolher juntos e de modo horizontal o conhecimento que será divulgado em nossos eventos, ao mesmo tempo científicos e políticos, como a própria área de saúde coletiva. Em ciências sociais e humanas de saúde, somos iguais nas diferenças. Acreditamos na participação social, materializamos ela em nossos GTs, comissão organizadora, científica e local, sabendo da importância de exercê-la e não apenas recomendá-la no SUS, ainda mais no cenário político contemporâneo. Agradeço imensamente o protagonismo de vocês, a disponibilidade ímpar para o trabalho em equipe. Muitas outras pessoas, além dos integrantes dessas comissões, colaboraram para que estivéssemos hoje nessa abertura. A gente contou com a colaboração da Secretaria Executiva, Tiago, Viviane, a Vilma, Bruno, entre muitos outros. A gente contou com pessoas da Método, como a Beatriz, a Silvia, a Tatiana, a Luna, entre outros. Vou tentar mencionar alguns deles aqui depois. Como fiz anteriormente, nos espaços virtuais, dos quais nós, dessas comissões, participamos ao longo desses anos,
Peço a compreensão de todas e de todos, assim como, principalmente, a paciência de vocês. Eu gostaria de lembrar que a diretoria e Secretaria Executiva da Abrasco colaboraram em muito para o nosso bem viver, enquanto o Núcleo de Coordenação das Ciências Sociais e Humanas da Abrasco e o conjunto dela também colaboraram para incluir o SUS no tema do nosso congresso e brigaram muito por isso, sendo que materializamos a igualdade nas diferenças em cada um dos nossos debates durante essas reuniões. Do mesmo modo como o Eimar sugeriu que nosso tema abordasse a construção compartilhada, Leni recomendou que incluíssemos igualdade nas diferenças nele. Inara o fez com bem viver, e Sueli com os enfrentamentos, levando em conta conceitos de autores como Taylor, Stotts, Acosta, bem como políticas como a da prevenção da violência e promoção da cultura de paz, tão relevantes nesse momento político que estamos vivenciando. Não é à toa que o nosso ato público vai parar na Praça da Paz. Agradecendo a vocês, estou agradecendo a cada um dos colaboradores e construtores desse congresso, de Leni a Sueli, de Roseni a Reni, e tantas outras pessoas que tornaram ele possível e que não seria possível aqui citar uma a uma, não vou assumir esse risco. Destaco especialmente a Roberta, da Secretaria Executiva da Abrasco, já que ela acompanhou e viabilizou as reuniões virtuais que tornaram possível esse congresso presencial com mais de 2.000 pessoas. A gente organizou ele através de reuniões virtuais, principalmente. Inclusive, as pessoas se encontram cada vez mais nos espaços virtuais, não é mesmo? Sejam elas reuniões ou não. Se encontram para se informar acerca daquilo que não presenciaram, desde um pôr do sol em uma cidade no mesmo país, até uma catástrofe ambiental do outro lado do planeta, ou, no nosso caso, o inverso disso. As pessoas cada vez mais recorrem a esses espaços. Indivíduos e coletivos ampliam seus contatos por meio dessas redes sem fio, conhecendo formas singulares de existência no mundo, algumas vezes diferentes daquelas com as quais convivem nas suas casas, meios de transporte, bares e escritórios. O território no qual grande parte de nós habita é cercado de surpresas, reveladoras de uma diversidade cultural marcante, também de uma desigualdade social chocante. Essa convivência nos espaços, redes e territórios aponta para situações de acolhimento e de enfrentamento também, contentamento e muito sofrimento também, por vezes vivenciados de maneira concomitante. Nem sempre os conhecimentos disponíveis são sensíveis para abordar essas coincidências, menos ainda para elaborar saberes e práticas em conjunto. Um dos desafios que o 8º Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas de Saúde se coloca diz respeito justamente a esses encontros e desencontros entre seres humanos, nos espaços, redes e territórios, a igualdade nas diferenças. Povos, línguas, costumes e cores, habilidades e ideários variados explicitam nossa heterogeneidade, do mesmo modo como nossos valores e crenças podem se tornar hegemônicos e assim conformar certa homogeneidade. De todo modo, a emergência de uma multiplicidade de identidades étnicas, sexuais e políticas, na passagem entre os séculos 20 e 21, indica a relevância de tornar ativistas e outros agentes como interlocutores em nossos estudos. Estudos com e não apenas sobre aqueles que experimentam situações que não são comumente consideradas como fazendo parte da existência de todos. Eis mais um dos elementos que compõem o tema do Congresso, a construção compartilhada do bem viver. Esses conceitos compõem o tema do nosso Congresso com a finalidade de ressaltar um posicionamento ao mesmo tempo epistemológico, político e metodológico. Construir com e não apenas para ou sobre a população. Como falar de igualdade nas diferenças,
da complementariedade entre dignidade e autenticidade, entre universalidade e particularidade. O 8º Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas de Saúde vai além de uma comemoração, apontando para enfrentamentos também. Daí o seu tema, igualdade nas diferenças, enfrentamentos na construção compartilhada do bem viver e o SUS. Enfrentamentos, não combates. Se hoje comemoraremos os 40 anos da Abrasco, amanhã caminharemos em direção à Praça da Paz para realizar um ato público em defesa da universidade pública, gratuita e de qualidade. Ultrapassaremos o muro da universidade, em uma universidade muito acostumada com isso, dada a notoriedade de suas atividades de extensão. A extensão popular, marca dessa universidade, encarnada no já mencionado Grupo de Educação Popular em Saúde, faz desse conjunto de pessoas engajada na construção compartilhada do bem viver, verdadeiros agentes de transformação, seja do Sistema Único de Saúde, seja da saúde coletiva, seja das próprias ciências sociais e humanas de saúde. Após o ato público, após as comemorações e enfrentamentos, após o dia de hoje e o dia de amanhã, 27 e 28 de setembro de 2019, teremos a oportunidade de abordar o bem viver em mesas redondas, debates emergentes, rodas de conversas, entre outras atividades. O bem viver não é sinônimo de bem-estar, viver melhor ou qualquer outra noção que remete à sociedade de consumo vigente. Diz respeito à suficiência, mais do que à eficiência, apostando em uma convivência em comunidade e com a diversidade. Propostas, e não só pesquisas, estão em nosso horizonte, de maneira que nossos enfrentamentos na construção compartilhada do bem viver e nossa afirmação da igualdade nas diferenças contribuam para a proteção do direito à saúde e para a preservação, inclusive, do Sistema Único de Saúde. O nosso último dia de congresso contará com a plenária, reunindo o conjunto das propostas apresentadas nos 29 GTs. Eu conto com a presença de vocês em todas as etapas desse congresso, da comemoração até a plenária, comprometidos no duplo sentido do termo, seguindo em frente com as nossas forças e unindo forças ao mesmo tempo, academia, serviço e militância. Eu sei que eu já ultrapassei os 20 minutos e caminho para o final da minha fala. Finalizando, eu ouvi dizer que nós da Humanas, sabe? Nós das Ciências Sociais e Humanas de Saúde, nós temos muito mais críticas do que propostas para oferecer. Isso me parece um estereótipo. Mas será? Espero vocês todos na plenária final, na tarde de segunda-feira, para falar de propostas. Obrigado. Convidamos para fazer a sua saudação a senhora Elisa Urbano Ramos, mulher indígena do povo Pancararu, mestre em antropologia e coordenadora do Departamento de Mulheres Indígenas da Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Quero saudar as autoridades aqui presentes. Em nome da APOIME, saudar a presença indígena nesse estado dos meus parentes povos indígenas Potiguara e Tabajara. E dizer que, enquanto representante da Organização dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, do Departamento de Mulheres Indígenas, dizer que a igualdade que nós buscamos nesse sistema chamado de Sistema Único de Saúde é que esse sistema considere e respeite
a existência de outros sistemas nesse país. Dizer que, além do sistema chamado de único, os povos indígenas também têm os seus sistemas de saúde. Dizer que as comunidades tradicionais têm os seus sistemas. Dizer que o invasor que aqui chegou em 1500, eu digo invasor porque eles todos eram homens, o invasor, golpista, colonizador primeiro que chegou aqui, já começou sem respeitar os sistemas que aqui existiam, sem respeitar um sistema que continha parteiras tradicionais, rezadeiras, benzedeiras, um sistema que continha um sistema de saúde que continha as árvores, que considerava as árvores, os animais, as águas, os seres visíveis, os seres invisíveis. E quero dizer que esses sistemas, apesar de toda negação e violação de direito, de todo o extermínio dos nossos povos ao longo desses séculos, esses sistemas continuam existindo. Esses saberes continuam nas nossas aldeias, nas nossas comunidades tradicionais, em meio dos nossos velhos, às nossas velhas e nossos jovens também. Dizer que construir o bem viver em uma conjuntura de tanto racismo que nega a presença dos diferentes, a presença das populações tradicionais, a presença dos povos indígenas nesse país é muito grande. E que esse bem viver nessa conjuntura atual que nós estamos só vai acontecer quando tivermos respeito e considerar que o outro também tem conhecimento, o outro também tem saberes e que o outro também tem os seus sistemas e que deve ser respeitado da mesma forma que nós respeitamos esse sistema único de saúde. E dizer que nesse tempo em que nossos povos são violados, nossa história, nossos costumes, nossas organizações, eu trago uma fala da primeira marcha de mulheres indígenas em Brasília. Eu digo primeira em Brasília porque a gente já vem marchando há séculos, né? A gente já vem marchando com nossos homens, nossas mulheres e nossas crianças. E naquela marcha a gente dizia que o território, e a gente continua dizendo que o território é nosso corpo e nosso espírito, e que essa saúde que nós falamos é uma saúde que tem componentes espirituais, que tem componentes de prevenção, que tem componentes de cura. Da mesma forma que a gente considera as vacinas, os comprimidos, as cirurgias, a gente considera também os chás, as ervas, os banhos e os ensinamentos que os nossos antepassados nos deixaram. E para concluir, eu concluo com a fala das nossas mulheres, em especial das nossas mulheres indígenas, mas dos nossos homens e crianças também. Território, nosso corpo, nosso espírito. Território, nosso corpo, nosso espírito. Território, nosso corpo, nosso espírito. Ouviremos a seguir a saudação da senhora Lindinalva Dantas, representante do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde e representante também do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba. Boa tarde a todos, todas as pessoas aqui presentes
Eu esperava ser a última, depois de todos esses mestres que estavam... Todos os mestres irão me anteceder e eu irei dizer, faço minhas palavras de todos que me antecederam. Mas, já que não aconteceu de ser a última, quero falar aqui em nome do nosso COSEMES da Paraíba, o nosso CONASEMES, dizer que está aqui presente, primeiro agradecer o convite, dizer que para nós é uma honra muito grande, e eu ouvia o companheiro, já digo companheiro e amigo Martinho ali do lado, ele, na fala dele, ele escreveu tudo que nós vivenciamos dos nossos municípios, à frente do nosso SUS, porém com palavras técnicas, com palavras da academia. E eu pensava, por que eu não estudei para ser igual a ele? Aí não estudei tanto quanto todos vocês, estamos nós à frente do SUS nessa luta nos nossos municípios, pequenos, médios e grandes, né? E isso é uma luta que a gente também, assim como todos vocês, travam no dia a dia, de combater as desigualdades, as indiferenças, a exclusão ou exclusões. Nós também vivenciamos isso nos nossos municípios. Nós vivenciamos, eu costumo dizer que nós apagamos fogo todos os dias. E o fogo é exatamente para que nossos usuários, nossas pessoas desiguais e iguais, elas não sofram as desigualdades, as indiferenças e as exclusões e também não sejam as exceções. Então, a gente vivencia isso sim. Eu trago aqui a fala da nossa presidente do COSEMES, a nossa presidente Soraya Galdino, que não está aqui no momento, mas com certeza é uma defensora da luta cotidiana, da igualdade de toda a assistência do SUS nos 223 municípios da Paraíba, assim como também do nosso presidente nacional, Willames Freire, né, que o nome Freire já é um nome muito forte, a gente já sabe, que também trava no dia a dia o apaga-fogo dos mais de 5.000 municípios da Paraíba. Muitas vezes o nosso controle social, e aí o generalismo, poderá dizer assim, é muito bom estar sentado aí nessa cadeira de gestora, de secretária, mas hoje o perfil dos secretários de saúde dos municípios, ele retrata outro perfil, retrata o perfil exatamente do que os senhores aqui vieram para debater e para construir. Quero dizer que contem conosco, com os COSEMES, CONASEMES, estejam conosco, nós queremos compartilhar, ser parceiros e compartilhar com vocês, pensadores, professores, mestres da academia, na construção do nosso SUS, da melhor assistência à saúde dos nossos usuários. Dizer que o CONASEMES está apresentando amanhã, Brasil aqui tem SUS, em uma das tendas, como também esteve presente ontem numa roda de conversa. Então, não nos deixe, sejam nossos parceiros, academia, sejam nossos parceiros, os críticos, os pensadores de diversas ideias. Nós precisamos de vocês também. Gostaria de finalizar usando uma frase, um pensamento de nosso Oswaldo, desculpa, estou muito emocionada, né, da filha Oswaldo Cruz, claro. O saber contra a ignorância, a saúde contra a doença, a vida contra a morte. 1000 reflexos de batalha permanente em que estamos todos envolvidos. Já disse o nosso grande médico sanitarista e militante, o Oswaldo Cruz. Muito obrigada, muito obrigada. Convidamos para a sua saudação o presidente do Conselho Nacional de Saúde, senhor Fernando Pigato. Boa tarde a todos e todas. Queria saudar a presidenta Ulnar da Abrasco, em nome dela, todas as autoridades que estão na mesa e todos e todas que estão presentes nesta atividade, e dizer que o Conselho Nacional de Saúde, nós estamos saindo de um processo de uma conferência nacional. Nós realizamos, e a Abrasco, e eu acredito que todos e todas que estão aqui hoje,
construíram esta conferência, que nós denominamos a 8ª+8, a nossa 16ª Conferência Nacional de Saúde. Mais de 1 milhão de pessoas diretamente participaram da construção desse processo. Chegamos em Brasília no início de agosto com mais de 5.500 pessoas credenciadas. E quando a gente fez o resgate da 8ª Conferência Nacional de Saúde, e eu confesso para vocês que eu assumi a presidência do Conselho no final do ano passado, representando o segmento de usuários, e represento a Confederação Nacional de Associações de Moradores, que inclusive aqui na Paraíba, em 2014, fui eleito secretário-geral dessa entidade e depois diretor de saúde. E nós, quando discutíamos a eleição do Conselho, nós avaliávamos quais os desafios que teria o segmento de usuários de presidir o Conselho Nacional de Saúde num momento tão rico como esse e tão difícil da história do nosso país. E nós chegamos à conclusão que a melhor forma de fazer seria unindo todas as forças que nós podíamos unir para enfrentar a realidade dura que vivemos. E para fazer o resgate do que foi a 8ª, também num momento onde a construção dela se deu num momento onde estávamos passando por uma abertura democrática no nosso país. E agora, o inverso. Contradições, dificuldades, barreiras. Mas essas não nos impediram de fazer, ao mesmo tempo da resistência, o debate franco, aberto, necessário entre nós e construirmos uma grande conferência. A Abrasco, que está fazendo 40 anos, surgiu bem antes da 8ª e fez parte da construção da 8ª. E a 8ª, ela não foi somente em 1986 que ela aconteceu. Os resultados dela e o que foi construído antes, e principalmente o que foi feito depois, é que gerou os resultados que nós avaliamos desses 30 anos do SUS, do que está na nossa Constituição e que nós precisamos seguir defendendo. Nós, hoje, tivemos também, no processo de construção da nossa 16ª, a presença da Abrasco. E estamos aqui hoje, participando desta festividade de comemoração aos 40 anos, junto com o 8º Congresso, para dizer que, como foi a 8ª, nós ainda temos muito a fazer para que os resultados da 8ª, de todo o processo de construção do SUS que houve até os dias de hoje, e que os resultados da 16ª, nossa 8ª+8, depende de nós continuarmos caminhando e olhando no horizonte, acreditando nos nossos sonhos, sendo solidários, vendo que aquilo que nós vislumbramos, as nossas utopias, a nossa esperança, ninguém vai nos tirar. O ódio vai ser sim enfrentado como o amor, como foi escrito aqui. A tentativa da barbárie vai ser enfrentada com o nosso carinho, com o nosso afeto, com aquilo que nos agrega, porque os nossos valores são diferentes de quem pensa na destruição do planeta, quem pensa na destruição de vidas, de milhares e milhares de jovens negros e negras que morrem e que são assassinados nesse país, pelas polícias que estão liberadas para matar. Ou seja, ninguém vai tirar o brilho no nosso olhar e a nossa vontade de caminhar de mãos dadas assim, porque quando nós falamos que ninguém solta a mão de ninguém, é porque nós já nos demos as mãos e nós vamos continuar em frente. Nós temos sim muita coisa para fazer, nós temos sim muito desafio, e nós continuaremos fazendo o que a 16ª, o que a 8ª nos ensinou, que é seguir acreditando naquilo que nos unifica e nos nossos sonhos. Nós
realizamos a 16ª, nossa 8ª+8, e saímos de lá com propostas, com diretrizes, com moções, com uma jornada de lutas, num documento final que foi apontado, que estava a Marcha das Mulheres Indígenas, que estava a Marcha das Margaridas, que estava a marcha em defesa da educação pública de qualidade contra os cortes nas universidades, que estava o grito dos excluídos, e que está também lá na jornada de lutas a revogação da Emenda Constitucional 95 e a sua inconstitucionalidade. E nós estaremos fazendo agora, no dia 23 de outubro, no Congresso Nacional e no STF, um movimento, um ato político pela revogação da Emenda Constitucional 95, ao qual nós convidamos todos e todas para se somar. E nós estaremos também, agora em outubro, fazendo a avaliação do relatório final da conferência. E estaremos no início de novembro, dia 7 de novembro, na Fiocruz, fazendo o lançamento oficial do relatório final da conferência. E escolhemos a Fiocruz também pela sua história. 120 anos da Fiocruz, está na programação. E, portanto, nós temos sim que defender os nossos direitos. Os movimentos sociais estão sendo criminalizados todos os dias. E nós precisamos defender as universidades, os pensadores, os pesquisadores, os professores, os trabalhadores em saúde, a gestão nos municípios, nos estados, estão sendo todos os dias levados a se acomodar ou a aceitar aquilo que vem de cima, que são os cortes, o tal do ajuste fiscal. E nós não podemos aceitar isso. Nós temos que seguir resistindo. E eu queria entregar aqui para a Gunnar a resolução sobre as diretrizes, propostas e moções aprovadas na nossa 16ª Conferência Nacional de Saúde, nossa 8ª+8, tendo a certeza que nós vamos continuar juntos, lutando por um mundo melhor e um SUS de qualidade cada vez mais para todos e todas. Um ótimo congresso e parabéns a Brasco pelos 40 anos. Ouviremos a seguir a saudação do senhor Renato Tasca, representando a Organização Pan-Americana de Saúde. Bom, boa tarde a todas, a todos. Primeiro eu queria trazer o abraço da doutora Socorro Gross, que é a representante da Organização Pan-Americana de Saúde no Brasil. Ela pediu de mandar um enorme abraço a todos. Ela queria muito estar junto, né, estar presente, apoiar esse evento, né, num momento tão quente da vida da saúde pública e da vida política e econômica do Brasil, mas vou estar eu, né, tentando dar algumas palavras. Eu queria só lembrar que eu não estava, ou seja, estava, mas não estava no momento da fundação, 40 anos atrás, da Abrasco. A fundação de Abrasco aconteceu na casa da OPAS, né? Alguns de vocês devem saber isso. E não foi uma casualidade que essa fundação nasceu aí, porque já nesse momento tinha muita clareza, né? A OPAS, que é uma organização de todos os países, né? É do Brasil, é dos países membros. Mas já nesse momento, uma organização que tem que entregar cooperação técnica aos países, ajudar os países a alcançar os seus objetivos, ajudar os países a definir os consensos em políticas públicas. E já nesse momento ficava muito claro que era necessário, né, construir pontes e relações fortes com organizações, com entidades que trabalhassem com a ciência, que produzissem conhecimento. Não há cooperação técnica, não há uma ação de intercâmbio real se a ciência
não é orientadora, não ilumina o nosso caminho. Todos, foi dito 1000 vezes aqui, todos os grandes avanços das nossas sociedades foram graças ao conhecimento, né? A ciência hoje é desrespeitada, é burlada, né? Um mundo de fake news, de falsas notícias, de mistificação. E apesar disso, nós temos que continuar no nosso caminho, pensando que a ciência talvez não seja a única forma de representar a verdade, mas com certeza é a coisa mais próxima que nós temos da realidade, e temos que ter muito carinho e muito respeito para a ciência. E digo isso porque hoje alguns grandes avanços do SUS, que foram, temos milhões, talvez milhões é um número exagerado, mas milhares de evidência, provas, estudos que mostram como o SUS foi capaz de reduzir as desigualdades, de entregar o direito à saúde para a população, de criar grandes avanços sociais, de amenizar as desigualdades que afetam demais, né, o Brasil. O Brasil é o país mais desigual das Américas, né? 1% do mais rico detém quase os 50% da riqueza do país. E os 5 decílios mais pobres só fica com 5% da riqueza do Brasil. Que seria isso se essas pessoas ainda por cima tivessem que pagar os próprios serviços de saúde, né? Estaríamos... Enfim, hoje, alguns grandes avanços do SUS, infelizmente, estão sendo desprezados e até mistificados. E estou me referindo especificamente ao programa Mais Médicos pelo Brasil. Esse programa é o maior programa de expansão de atenção primária no mundo, pelo volume de recursos, pelo número de pessoas atingidas, pelos resultados documentados por pesquisadores. Muitos de vocês trabalharam e mostraram esses efeitos. O maior programa está sendo mistificado, desprezado, né? Estão dizendo que alguns componentes desse programa, alguns profissionais de saúde, na verdade não eram profissionais de saúde quando eles eram profissionais de saúde, são profissionais de saúde. Então, essa é uma coisa que é importante manifestar. Eu fui coordenador desse projeto pela OPAS por vários anos, por 3 anos. Aqui tem algumas pessoas, eu vi lá, Vinícius estava por aí, tem o Felipe Proenço, que ele né, parte do grupo docente, professor da Universidade da Paraíba. Enfim, o que eu estou dizendo não é, né, nenhuma especulação política, nenhum achismo, né? Temos evidências muito fortes do que esse programa foi realmente um momento fundamental. No Nordeste, esse programa foi particularmente importante. Mais dos 60% dos profissionais de saúde que foram lotados no Nordeste foram para municípios de alta pobreza, de extrema pobreza. Enfim, uma capacidade enorme de reduzir as desigualdades, uma capacidade enorme de entregar, de proporcionar o direito à saúde. Aquele é um valor intangível que o SUS proporciona, né? Qual é o significado? Né? Aqui temos representantes dos povos indígenas. A grande maioria dos médicos presentes nas aldeias indígenas pertence ao programa Mais Médicos. População ribeirinhas, né, são beneficiadas pelo programa Mais Médicos. Áreas urbanas marginais de grandes cidades são beneficiadas do programa Mais Médicos. Então, em nenhum momento nós podemos aceitar que existam dúvidas, né, sobre a importância, a relevância e o significado que esse programa teve para o Brasil. Eu queria, né, fiz questão de dar essa mensagem para todos vocês e para ajudar, né, e fazer um chamado a todos vocês que são pessoas de ciência, porque usem esses argumentos com quem, né, com as pessoas que estão ao redor de vocês e expliquem a grande relevância que o SUS tem e que iniciativas como Mais Médicos têm e continuam tendo para melhorar a condição de saúde e a condição social de toda a população brasileira.
Um ótimo congresso para todos. Eu desejo um grande sucesso. Eu me sinto totalmente parte desse processo. Muito obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra a presidente da Fundação Oswaldo Cruz, a senhora Anísia Trindade Lima. Boa tarde. Eu quero saudar na pessoa da nossa presidente da Abrasco, Gulnar, a todos os participantes da associação, com muita emoção por estar aqui numa tenda, né, dedicada a Maria Palmira e que traz tanta energia para nós nessa tarde de sol em João Pessoa. Quero também cumprimentar a todas as representações de secretarias municipais de saúde, secretarias estaduais de saúde, a comissão local que tão valorosamente construiu esse congresso, como já foi tão bem colocado aqui. Quero compartilhar também, nesse momento, a minha alegria por ver essa bela diversidade representada nessa tenda. Uma grande saudação a cada um de vocês e aos povos indígenas representados aqui na mesa e com tanto entusiasmo de vocês aí pacientemente e entusiasticamente nos ouvindo. Já participo da Comissão de Ciências Sociais em Saúde da Abrasco e do Congresso de Ciências Sociais em Saúde da Abrasco e Humanidades agora, né, Ciências Sociais e Humanas em Saúde, desde a sua criação praticamente. Não participei do grupo de 6 pessoas, que também foi colocado aqui por Martinho, mas participei passo a passo dessa construção. E é com muita alegria que estou aqui hoje como presidente da Fiocruz. Sempre sou lembrada como primeira presidente mulher, mas compartilho com vocês também a minha alegria por ser a primeira socióloga a presidir a Fiocruz. Nossa instituição, como foi colocado aqui e como foi lembrado, né, as palavras de Oswaldo Cruz, né, é uma instituição em defesa da vida, desde Oswaldo Cruz. Estamos fazendo também aqui um convite para que todos participem conosco dessa reflexão pelos nossos 120 anos, que começamos nesse trabalho e que completaremos em 2020. Esse congresso, ele traz marcas muito importantes. Em primeiro lugar, ver essa tenda, né, como eu já disse, saudar Maria Palmira. Fico lembrando também de grandes pensadores que tiveram por nascimento esse Estado e tiveram por objetivo o desenvolvimento do Nordeste e o desenvolvimento efetivamente sustentável do nosso país, quando esse conceito nem era usado. E reverencio Celso Furtado como grande expressão desse pensamento. Nesse momento, ao olhar para o provocativo título desse congresso, né, Igualdade nas Diferenças, quero saudar essa escolha, mas quero também compartilhar com vocês, né, a ideia fundamental que, ao pensar nessa relação, pensemos ao mesmo tempo nas desigualdades, né, porque as desigualdades e a desigualdade social manifestada tanto em termos de classe como gênero, raça, respeito às diferenças, é a grande marca histórica do nosso país. E para combatê-la, e aí se trata efetivamente de um combate, né, o Sistema Único de Saúde é um sistema fundamental, é o sistema de cidadania, então é ao lado e que nós precisamos lutar pelo seu aperfeiçoamento, mas neste momento pela sua preservação. Quero também, nessa saudação,
fazer um convite a todos nós a uma reflexão. É o momento de aprofundarmos nossa visão dos saberes compartilhados a partir do campo das ciências sociais e humanas, que tem uma história tão rica na Constituição do campo da saúde coletiva e da Abrasco. Mas é também o momento de nos irmanarmos com outros saberes e com outras ciências. Esse congresso teve dificuldade de se realizar em função de todo o quadro já descrito e também do CNPq não poder mais apoiar os congressos, como vimos, todos nós, o anúncio dessa medida. E, nesse momento, a Sociedade para o Progresso da Ciência, todas as sociedades científicas, todas as instituições estarão fazendo do dia 2 de maio um dia em defesa da ciência, tecnologia e inovação no Brasil. É muito importante que nós da Abrasco, nos 40 anos que comemoramos, e é muito importante que todo o campo das ciências sociais e humanas em saúde, ao mesmo tempo que nos debrucemos sobre nossa agenda específica e por essa pauta privilegiada também nesse congresso, dos saberes compartilhados, da igualdade nas diferenças, caminhemos juntos, marchemos para que essa ciência, tecnologia e inovação seja um caminho para um desenvolvimento do nosso país, para a preservação dos nossos valores de cidadania e de justiça. Então, com essa saudação, eu concluo cumprimentando de uma maneira muito especial aos ex-presidentes da nossa instituição, homens e mulheres que fizeram juntos com todos nós essa história, mas que estiveram, muitos naquele momento inicial, muito difícil, outros no momento de hoje, também cheio de dificuldades, desafios, contribuindo para a nossa unidade e contribuindo para uma agenda que tem, no respeito à vida, na defesa da vida, no respeito às diferenças e na defesa do sistema único, universal, as suas principais bandeiras. Muito obrigada. Convidamos para fazer a sua saudação o secretário municipal de saúde, João Pessoa, o senhor Adalberto Fulgêncio. Boa tarde à plenária, boa tarde aqui à mesa, a Gunnar, obrigado pelo convite, Gunnar, a Pedro, que me seduziu pela importância e necessidade desse evento, a minha presidente de secretários municipais, a Lirinalva, que está aqui representando Soraya, ao professor Barroso, que me faz lembrar aqui a Universidade Federal do Paraíba, Renata, que é a nossa autoridade máxima aqui, sanitária, e eu estendo para o restante da mesa. A professora Elisa Mineiros, aqui da Universidade Federal da Paraíba, ela dizia que a cada semestre que ela começava uma turma, ela afirmava para os alunos que não espantassem a capacidade de mudança dela no próximo semestre, porque ela achava que o plano de aula dela sempre estava subordinado ou vinculado ou negociado com a conjuntura daquele semestre. Então, este evento, este congresso, ele se realiza num momento de conjuntura da história brasileira, que ele é marcado por muitas coisas. Por exemplo, na questão dos costumes, e não custa ficar lembrando isso, na questão dos costumes, a marca é a discriminação. Na questão das políticas sociais, é a regressão de direitos. A economia é um ultraliberalismo, mais do que ultra, é algo muito extremado, em que, inclusive, com muitas pitadas de cunho, não necessariamente liberais, mas ideológico. É uma coisa muito estranha que está acontecendo no país hoje. Isso está sendo posto de forma governamental para uma população que está desagregada socialmente, com os sujeitos coletivos sem força, desacreditados, com a predominância na religiosidade, não das religiões, mas da teologia da prosperidade. Quando eu me lembro, por exemplo,
que eu pratiquei a minha religiosidade na predominância da teologia da libertação. E você percebe a estrutura da economia, do PIB brasileiro, que na década de 80, lá quando teve a oitava, quando teve a Constituição, 30% do nosso PIB, ele era da indústria. Nós éramos um país moderno, e continuamos ainda a ser, e industrial. Hoje, a predominância do nosso PIB, a indústria tem menos de 10%, e a predominância, chegando a mais de 30%, são os serviços. E é aí que talvez tenha o grande bote, se a gente não perceber, de quem disputa a hegemonia da sociedade. É no orçamento da educação e é no orçamento da saúde que você pode dar o bote. Porque é nessa área dos serviços que você pode dar uma mudança na sociedade e dar uma resposta do ponto de vista da economia. Ora, se esta é a realidade, se eu analiso desse jeito, eu tenho que ter a capacidade política de unificar ou de encontrar elementos de unidade minimamente. E eu não tenho a menor dúvida, e queria que não vou participar desse evento como participante, não vou estar no dia a dia dele, não vou estar na plenária final, mas se eu aqui tivesse, eu ia para todos os grupos, ia estar na plenária final defendendo ou tentando construir aquilo que minimamente unifica o contrário dessa pauta que é vigente. E não brinquem, ela tem força na sociedade. E eu não tenho a menor dúvida que é a Constituição brasileira. É na Constituição brasileira que você garante, por exemplo, o casamento gay. É na Constituição brasileira que você garante a diversidade. É na Constituição brasileira que você garante o combate às desigualdades regionais. É na Constituição brasileira que você garante julgamentos justos. É lá que você garante, no devido processo legal. É na Constituição brasileira que você tem o marco civilizatório que a gente tanto fala. Agora, para isso, como disse a professora Elisa, a gente vai ter que dar muitos passos para frente e para trás. E encontrar essa linha de unidade, essa linha mínima de unidade, que talvez, já que o discurso da diferença e dos iguais, nesta defesa da Constituição, muitos sejam diferentes, muitos sejam desiguais, mas a defesa do que está estabelecido em 1988, no dia 5 de outubro, aquilo é o que faz com que possa unificar um grande movimento para que, inclusive, os recursos orçamentários do Sistema Único de Saúde, para que, inclusive, a saúde para todos, os princípios que estão lá estabelecidos, não possam ser derrubados por planilheiros de ocasião, por retóricas vazias. Mas eu não combato retórica vazia por um lado, fazendo retórica vazia do outro lado. Então, nesse sentido, eu não tenho a menor dúvida que quem hoje milita, quem hoje está à frente, quem quer ser vanguarda, a Constituição brasileira pode ser um grande norte de unificação do país, de presença e de dar uma resposta àqueles que querem fazer com que esse país se torne uma barbárie. Então, para que a gente possa fazer algo ativo, plano de ação, conjuntura com ação e até com resistência, se for o caso, eu não tenho a menor dúvida que ler a Constituição brasileira e transformá-la em planos de atividade é um elemento que pode nos dar um grande norte para que a gente, por exemplo, tenha um SUS amplo, de integralidade e universalidade que combata as iniquidades. Muito obrigado. Ouviremos a seguir a saudação da secretária executiva da Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba, a senhora Renata Nóbrega. Boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, eu vou quebrar um pouco o protocolo e minha saudação eu acho que vai ser a todos e a todas que estão aqui presentes e que representa a nossa sociedade brasileira. Então, a saudação para nós que estamos aqui representando esse nosso espaço de reflexão crítica
e de encaminhamentos, de novos direcionamentos à nossa política pública de às nossas defesas sociais. Então, com imensa gratidão que o governo da Paraíba acolhe esse congresso aqui hoje. Em meses anteriores, conversava com o nosso companheiro Pedro, com a presidente Gunar, a respeito da intenção e do apoio também à realização desse congresso. E é com esse intuito que o governo da Paraíba ele acolhe, assim como os demais apoiadores ao congresso, em defesa de um objetivo único, em defesa de uma saúde de qualidade e que nós tenhamos bons discursos e boas discussões com relação aos direitos humanos, que não tenha nenhum retrocesso. Então, representando aqui o secretário de Estado, que não conseguiu estar aqui hoje, acolhemos a todos e a todas, principalmente aqueles que não conheciam ainda a Paraíba. Sejam todos bem-vindos, onde o sol nasce primeiro. Estamos aqui justamente na tenda, sendo bem acolhido nesse espaço, um espaço acolhedor, um espaço que vai permitir uma troca de experiência, que vai permitir cada um colocar nossas posições, as nossas angústias, os nossos anseios, os nossos desejos e, principalmente, quais são as diretrizes a partir das nossas reflexões para que a gente consiga avançar cada vez mais com a nossa saúde pública. Como os demais representantes já fizeram nas suas saudações, é importante que os movimentos sociais, dos movimentos de representação, pessoa com deficiência, população LGBT, comunidade quilombola, população indígena, entre outros, não tenham nenhum direito a menos durante esses nossos tempos de conquista do nosso SUS. As mulheres que estão aqui representadas, que eu vejo que somos maioria, graças a Deus, se pedir aqui para levantar a todas as mulheres que estão aqui, garantia dos nossos espaços para que a gente consiga cada vez mais defender políticas públicas de qualidade na área de educação, quando o professor Pedro coloca aqui que nenhum retrocesso deve ser feito na parte da educação, porque entendemos que a educação é quem vai transformar esse cuidado, transformar essa prestação de serviços que precisa ser dada à população. Entendemos que as metodologias de educação, elas precisam passar por transformações a partir do momento em que precisamos entender que escutar o povo, escutar a sociedade nas suas diversas diferenças, nós vamos conseguir um melhor cuidado da nossa população. Então, é com esse intuito que acolhemos a todos aqui, saudamos a todos que já estão aqui e todos nós que representamos o nosso país. Estamos aqui com uma missão grande, uma missão diferenciada, como já foi colocada, porque precisamos elaborar diretrizes, como já foi pontuado, a questão de quando for segunda-feira sair com propostas e encaminhamentos das nossas lutas e do que queremos defender. Quais são os encaminhamentos a partir daqui que vamos resgatar um pouco do que já vivenciamos na 8ª conferência, do que já vivenciamos, da garra, precisamos ter garra em reinventar o que precisa melhorar no nosso Sistema Único de Saúde, como aconteceu lá na década de 1980, anteriormente, a partir do início da formação sanitarista. Eu tenho uma formação na parte de epidemiologia, entendo que é preciso, que é necessário, que a gente precisa compreender os determinantes sociais. Não podemos pensar políticas de saúde sem saber o que é que está determinando o adoecimento, quais são as necessidades da população, não só no conceito de saúde ser apenas um processo de acometimento fisiológico, mas sim um processo de condicionantes que acontece, que envolve toda a sociedade na sua comunidade, no seu bairro. Então, é com esse intuito que eu acho que com essa garra que precisamos passar até segunda-feira e permanecer na luta ativa referente a nossas defesas
ao nosso Sistema Único de Saúde, como o secretário de Saúde do município de João Pessoa pontuou, não podemos ter retrocesso. Nossa missão, nosso intuito aqui é que a gente consiga avançar cada vez mais, nenhum direito a menos, resistência, somos todos Paraíba, sim, nessa representação de lutas e conquistas que já avançamos, então não podemos mais retroceder, o nosso objetivo é cada vez mais avançar com o processo e entendendo que o contexto social, o espaço onde cada um vive, ele é determinante. E o espaço de adoecimento, ele está acontecendo ali. A gente precisa ter uma saúde viva, o território é vivo e a saúde, ela tem suas necessidades que vão mudar daqui a 2 anos e 3 anos. Não tem condições de a gente manter um congelamento dos recursos da saúde. Fato, a população vive mais, vive melhor, temos uma expectativa de vida a avançar e um congelamento de 20 anos, como vai ficar os nossos recursos para garantir a necessidade da nossa população? Deixo essa pergunta aqui para que a gente consiga refletir isso durante os 3 dias de evento. Hoje, sábado, domingo e segunda, hoje com a abertura, mas que a gente consiga realmente, de fato, trilhar caminhos, conseguir consolidar nossas forças, representando não somente nas 2.000 pessoas que estão aqui presentes, mas em todo o Brasil, que consigamos levantar essa bandeira e, de fato, viver um espaço extremamente importante, que foi o da 8ª Conferência de Saúde, que não consegui realmente, de fato, participar da 8ª Conferência de Saúde. Sou uma militante nova dentro desse processo, mas acredito que com a força de todos, com a união do coletivo, o coletivo cada um colocando as nossas necessidades, então faremos um processo de avançar cada vez mais, não deixar retroceder nenhum direito que já foi conquistado no nosso país, e que é isso que esse espaço, o 8º Congresso de Ciências e Saúde Humana em Saúde, consegue garantir aqui nesse congresso. Então, tenham todos um bom congresso, consigam também aproveitar a nossa Paraíba. A Paraíba é, sim, um espaço extremamente acolhedor, então que vocês possam aproveitar esse congresso também para visitar os nossos espaços acolhedores, que tem nossos pontos turísticos também da cidade. E aí, mas a missão é clara e posta. Eu acho que a missão é única, no sentido de que a gente ocupemos os espaços de todo o Congresso, de todos os grupos, para que a gente, quando for segunda-feira, consiga sair com propostas bem consolidadas e firmes de lutas pela resistência que precisamos ter perante ao desmonte que está acontecendo no nosso país. Sejam todos bem-vindos. Agradeço ao apoio também da Abrasco, na presença da Secretaria de Estado da Saúde, para a organização desse evento, e assim como também da Agência de Vigilância Sanitária, Agência Estadual de Vigilância Sanitária, que fez apoio ao Congresso, e que vocês consigam passar no stand. O stand da saúde também está aqui presente, e todos um bom evento. Obrigada. Convidamos o senhor Raimundo Barroso, que representará a magnífica reitora da Universidade Federal da Paraíba. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. É com satisfação, com honra, que trago a mensagem de boas-vindas da reitora da Universidade Federal da Paraíba, professora Margarete Diniz. E nesta fala de acolhimento a todos e a todas participantes do 8º Congresso da Abrasco, nós gostaríamos, da UFPB, de reiterar o nosso apoio ao evento, considerando sua importância e a trajetória de 4 décadas de profícuas contribuições à inteligência brasileira no campo das ciências sociais, humanas e saúde, de forma que a universidade, desde ontem, está mais bonita, mais alegre e mais esperançosa com a presença de todos e todas. Nós, desta maneira,
reafirmamos o compromisso, a responsabilidade social da nossa universidade frente às demandas das nossas comunidades, da sociedade como um todo e do conhecimento nas suas variadas formas. Assim, nós queremos, mais uma vez, nos desculpar pelo fato de não termos garantido tudo aquilo que há mais de um ano estávamos planejando, mas, independente da nossa vontade, acabou que aconteceram coisas que fugiram ao nosso controle. Mas eu gostaria de enfatizar o compromisso da coordenação local deste evento e faço essa lembrança em nome do professor Pedro, que é um jovem professor, jovem pesquisador, um militante social de extrema responsabilidade e que enfrentou com os demais colegas da comissão o desafio de trazer mais de 2 mil pessoas para o Campus 1 da Universidade Federal da Paraíba e realizar o 8º Congresso da Abrasco em nossa universidade. Estão todos e todas de parabéns, não é algo fácil de ser realizado, não é algo fácil de ser conduzido. Por isso, todas as falas, aliás, a fala feita inicialmente pelo professor Pedro, representa o sentimento da UFPB e ele traduziu com toda a fidelidade o momento que nós vivemos. Portanto, não fui eu o agraciado com faço as minhas palavras, aqueles que me antecederam, mas eu deposito a total confiança e agradecimento nas palavras do professor Pedro, porque traduzem o nosso sentimento, a nossa interpretação a respeito da situação que nós estamos passando e que certamente passará com a unidade, com a luta e a igualdade nas diferenças. Eu gostaria, por fim, de dizer do quanto é importante na nossa interpretação, na interpretação da administração superior da UFPB, o tema deste encontro, especialmente naquilo que remete para a ética. Nós consideramos fundamental neste momento em que projetos distintos se degladiam, que nós tenhamos o compromisso da ética e a ética do compromisso com a sociedade brasileira. Muito obrigado, tenham um profícuo congresso. Para encerrar esta primeira parte da cerimônia e declarar aberto o 8º Congresso Brasileiro de Ciências Sociais, Humanas e Saúde, passamos a palavra para a professora Gunnar Azevedo e Silva, presidente da Abrasco. Boa tarde a todas e todos aqui presentes. Queria cumprimentar todos os colegas aqui da mesa, companheiros da mesa, pelas bonitas palavras, mas também pela presença, e a todos vocês que estão aqui até agora. Eu queria dizer que esse é o 8º Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde que a Abrasco realiza. Ao longo dos 40 anos de existência da Abrasco, esse é o 33º Congresso, além de 8 simpósios brasileiros de vigilância sanitária e 2 simpósios brasileiros de saúde e ambiente. Os congressos da Abrasco têm sido marcados pela capacidade de aglutinar pessoas, aliando conhecimento científico com saberes populares e movimentos sociais. Me orgulho muito de poder dizer que em todos esses congressos, o maior objetivo foi criar condições de pensar conjuntamente ações e políticas em prol do bem-estar da população. Nossa principal motivação tem sido combater a extrema desigualdade e as injustiças sociais que assolam o nosso país. É nosso compromisso assegurar o direito universal à saúde para todas e todos os brasileiros. Continuamos comprometidos com o fortalecimento do SUS, lutando por todas as condições necessárias para a concretização de seus princípios, incluindo o aumento do financiamento público para a saúde. Além de ser o 8º Congresso da área de humanas, é também o 8º na região Nordeste, que a Abrasco realiza. E é disso que eu quero falar. Quero falar da minha satisfação de estar aqui hoje em João Pessoa, capital do estado da Paraíba,
bem aqui no Nordeste brasileiro. Terra de tantas pessoas corajosas que, tal como o resto do Brasil, foram submetidas às mesmas práticas enganosas nas campanhas eleitorais, mas que souberam dizer não nas urnas. Não aceitaram que o Brasil retrocedesse. Nós todos nos orgulhamos muito do Nordeste brasileiro. Muito mais que trazer para cá a nossa experiência profissional e o fruto das nossas pesquisas, estamos aqui para aprender com vocês. Aprender como exercer de fato a solidariedade com criatividade e esperança, buscando uma saúde integral e uma vida melhor para todas e todos, exercendo na prática a cidadania e a cultura da paz. Quero agradecer a todos que trabalharam na organização desse congresso e, em nome dos professores Pedro e Eimar, quero agradecer a comissão organizadora e a comissão científica, incansável em aliar todas as propostas que chegaram, e agradeço muito a Secretaria Executiva da Abrasco, sempre presente e dedicada em todas as etapas de organização e realização de nosso congresso. Agradeço também o apoio que recebemos dos governos da Paraíba e de João Pessoa. Meu sincero agradecimento à Universidade Federal da Paraíba, que nos abriu todos os espaços e, com tanta generosidade, está nos recebendo. Sabemos bem de todas as dificuldades por que passam as universidades públicas brasileiras. São muitos os ataques à autonomia universitária, os cortes no financiamento, o desrespeito com professores, estudantes e funcionários. Mas nada disso é por acaso. Faz parte de um projeto político que não aceita a liberdade de pensar, a distribuição de renda e o desenvolvimento sustentável de nossa nação. Venho do Rio de Janeiro, conhecida como cidade maravilhosa, mas que hoje está sitiada, com a população pobre das comunidades sendo mantida como refém de um Estado que autoriza e estimula a violência, que usa o poder da polícia indiscriminadamente, matando trabalhadores inocentes e seus filhos. Isso tem que mudar. Minha solidariedade às famílias de Agatha Félix, Jennifer Gomes, Cauã Peixoto, Cauã Rosário e Cauê Ribeiro, as cinco crianças mortas no Rio esse ano pelo que chamam de balas perdidas, no caminho da escola. O Nordeste está se unindo politicamente, nos ensinando a resistir a esse Estado autoritário e antidemocrático. Vamos com vocês juntar nossas vozes, dizendo com força para todo o Brasil: Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, Maíns, Marielles e Malês. Temos que continuar firmes na luta pela democracia e pelo direito à saúde e à educação. Que esse congresso se torne um marco de resistência por um Brasil melhor. Bom congresso a todos.